No livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, diz assim, sucedeu que ao fim desses 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. E se alguém morrer sem ser avisado, o sangue eu requererei das tuas mãos. Graças a Deus, a palavra do Senhor Deus na boca do profeta de Deus, né? Profeta quer dizer porta-voz, atalaia, aquele que ouve e transmite, aquele que recebe e entrega a palavra do Senhor Deus, a mensagem profética, a mensagem que faz bem para a alma, a mensagem que vem ao encontro do ser humano para orientar. A profecia, ela tem 3 objetivos importantes, não é, querido? Na nossa vida, ela orienta, conforta e também ela vem para exortar o elemento, para que ele se toque do seu erro e admita que precisa de mudança, de conserto e de humilhação perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, o Senhor falando na boca do profeta Ezequiel, falando a ele, trazendo a ele a responsabilidade de atalaia, de profeta. Graças a Deus, o ministério de profeta, querido, ele começou com o profeta Samuel. Deus observou, Deus viu, Deus colocou sobre Samuel a responsabilidade do ministério que começou na vida dele, ministério de profeta, aonde ele foi o primeiro a exercer. Graças a Deus, depois Deus levantou muitos profetas, muitos homens Deus levantou com o ministério de profeta. E a Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João. João Batista foi o último profeta que exerceu o ministério de profeta. Desde então, Deus levanta elementos com o dom da profecia. Dom que Deus dá é ferramenta emprestada, ferramenta de Deus emprestada ao ser humano. Quando Deus quer orientar uma pessoa, confortar ou exortar o elemento, não é? Para que ele se arrependa, se toque do seu erro, Deus levanta um profeta, o irmão, a irmã, jovem, que tem o dom de profecia. Graças a Deus. No tempo do Antigo Testamento era o ministério de profeta. Deus dava o ministério a eles e ele exercia segundo a graça de Deus. Às vezes eu me deparo com um texto na Bíblia, querido, com palavras de Deus na Bíblia que eu fico pensando, só Deus e só o homem de Deus, né, para agir de tal maneira, de tal forma, porque eles se dirigiam, os profetas de Deus, sem temer o que podia acontecer, sem temer as consequências. Louvado seja o santo nome do Senhor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 6, ou do versículo 1 em diante, nós deparamos com um acontecimento de um rei por nome Jeroboão, que fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E quando ele se viu rejeitado por Deus, seu filho Abias, o moço, adoeceu de uma enfermidade mortal. E Jeroboão queria saber qual era o plano de Deus para seu filho, para o moço, para Abias. Mas ele estava com dificuldade de conversar com o profeta Aías. Estava com dificuldade de se dirigir até a casa do profeta por causa dos seus atos que ele fez e entristeceu a Deus. Por causa dos deuses estranhos que ele levantou diante do povo de Israel e por causa do seu mau caminho. Jeroboão estava com dificuldade de ir até a casa do profeta consultar sobre a saúde do seu filho Abias. Olha aí a atitude do rei. Ele chamou sua mulher, a Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia denomina mulher de Jeroboão. Ele chamou sua mulher e disse assim, tome algum presente, pega alguns pães aí, pega uma botija de mel e vai até a casa do profeta Aías. Ele falou de mim, ele disse, em nome do Senhor, que eu seria rei sobre esse povo. Vai lá, porém te disfarça, para que ninguém saiba que és mulher de Jeroboão. Lá foi a mulher de Jeroboão à casa do profeta. Mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que conhece todas as coisas, que sabe seus passos,
conhece sua vida, seus passos um a um, querido. Não é? O Espírito de Deus disse a Jeroboão, ou melhor, ao profeta: vem aí a mulher de Jeroboão. Ela vem disfarçada, fingindo ser outra. Ela quer saber sobre a saúde do seu filho. E aí no versículo 6, 14:6, você vai ver. Deus disse: entrando ela, fingirá ser outra. Quando o profeta ouviu o ruído dos seus pés, o barulho dos seus pés, entrando na porta, ele sentiu pelo Espírito de Deus que era ela. Deus lhe falou que era ela. E ele bradou, dizendo: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça? Eis que eu sou enviado a ti com dura nova, com a mensagem que você não está muito preparada para ouvir, mas Deus me manda te dizer. Graças a Deus. Olha aí a coragem, o preparo e a coragem do profeta. Deus me manda te dizer. Meus amados, a palavra de Deus é muito clara, queridos, não é? Quando a mensagem de Deus vier sobre a sua vida, e você tiver certeza que foi Deus, saber que é Deus, ter certeza que é Ele, fale a mensagem de Deus, entregue a mensagem de Deus, profetize em nome do Senhor, sem olhar o tamanho do elemento, sem olhar a posição dele, porém tenha certeza que é Deus, não é? O profeta, ele tinha certeza absoluta que Deus lhe mandou dizer. Graças a Deus. Não é bom ninguém dizer, não é aconselhável alguém dizer assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, e ela diz: ai do profeta que disser, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Mas quando o Senhor disse, fale mesmo, diga, abra sua boca e fale em nome do Senhor quando Ele mandou. Graças a Deus. O profeta disse: eu sou enviado a ti com duras novas. Olha aí o teor da mensagem. Olha aí o que Deus tinha para dizer para a mulher de Jeroboão. Ela ficou parada para ouvir a palavra de Deus na boca do profeta, que já não enxergava mais. Sua vista estava escurecida por causa da sua idade, mas o Espírito de Deus nele era real. O Espírito de Deus nele era verdadeiro. Ele não teve nenhuma dificuldade, apesar da idade, não teve nenhuma dificuldade em transmitir a palavra de Deus. Sou enviado a ti com duras novas. Volta e diga a Jeroboão: eis que eu te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre a casa de Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei. Porém tu não foi como meu servo Davi, que andou na minha presença todos os dias da sua vida, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Tu fizestes o mal pior do que todos que foram antes de ti. Imagem de fundição levantaste no meio do povo para provocar minha ira, dizia Deus na boca do profeta, para que a mulher de Jeroboão gravasse bem. Provocaste a minha ira, disse o Senhor. Eis que eu trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Tirarei, lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que tudo se acabe. Quem morrer a Jeroboão no campo, as aves do céu o comerão. Quem morrer na cidade, os cães o comerão. Olha aí o teor da palavra. Graças a Deus. Eu louvo a Jesus pela vida desses homens. Louvo a Deus pela coragem desses homens. Louvo a Deus pela certeza que eles tinham em Deus e na sua palavra. Louvo a Deus porque a palavra de Deus era real na boca deles. Meus amados, nós nunca vivemos em uma época de tanta necessidade da verdadeira, real e genuína palavra de Deus, tanto pregada no púlpito das nossas igrejas, nos programas radiofônicos, na televisão, ou mesmo através de uma mensagem em profecia, do que hoje na atualidade. A palavra de Deus tem que ser pregada assim, a palavra de Deus tem que ser falada assim, a palavra de Deus tem que ser transmitida, porque é ela que resolve o problema do ser humano. Às vezes ela vem na forma de exortação,
mas seja bem-vinda a palavra de Deus aos nossos corações. Seja bem-vinda a palavra de Deus, querido, na minha vida, na sua, na nossa, nas nossas igrejas, nos templos onde nós trabalhamos para Jesus. Tem que ser sempre bem-vinda a mensagem de Deus. Se ela vier para exortar, pastor Ayrton, amém. Se ela vier para exortar, se vem de Deus, nós temos que nos curvar diante da palavra do Senhor. Não adianta se opor a ela. É tempo perdido. A mulher de Jeroboão ouviu a palavra de Deus na boca do profeta. E ele disse mais, ele disse, vai agora. E há de ser que quando colocares o teu pé na cidade, o teu filho morrerá. Que coisa, irmãos, olha aí o teor da palavra do Senhor Deus. Deus não corta volta. Deus não tem dificuldade de falar com o ser humano. Deus tem sempre a palavra certa, meu amado. E Deus disse para Ezequiel, filho do homem, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Se alguém morrer sem ser avisado, o sangue eu vou requerer das tuas mãos. O trabalho do atalaia é ouvir e transmitir, é receber e transmitir. Tudo que ouve da parte de Deus, ele precisa transmitir aos homens. Meus queridos, nós como atalaia de Deus, você, meu amado, colega de ministério, você, querido, que trabalha para Jesus, que tem uma palavra de Deus para o povo, você é atalaia, Deus te pôs por atalaia. A mim também, sobre a casa de Israel. Se alguém morrer sem ser avisado, existe um preço a ser pago. Alguém vai responder por esta vida. Olha aí que não é fácil o trabalho de atalaia, não é? Graças a Deus. Ezequiel ouviu bem a palavra de Deus. Lembro-me daquele versículo bonito de Paulo, de 1 Coríntios 11, 23, que nós usamos muito no culto de Santa Ceia. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha aí, a gente só pode dar a outrem aquilo que a gente tem. Primeiro a gente precisa receber, buscar de Deus. Que Deus abra o seu bom tesouro, nos dê a palavra. Temos que receber para depois transmitir, para depois dar, para depois entregar aquilo que veio de Deus. Não é bom ninguém se arriscar, transmitir aquilo que não tem, transmitir aquilo que não recebeu, dar aquilo que não tem a outrem, querido. Receba primeiro, busque da parte de Deus. Você é o atalaia, e o atalaia tem que receber para entregar. Deus disse bem claro a Ezequiel, e eu estou falando nesta manhã ao seu coração, você que é usado por Deus, você que Deus te usa, graças a Deus, entregue a palavra genuína, clara, real, verdadeira de Deus às pessoas que Deus quer falar. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Saiu dali a mulher de Jeroboão. A mensagem não era aquela que ela queria ouvir, querido, viu? Ela queria ouvir uma outra coisa. Ela queria consultar a Deus sem que alguém soubesse que ela era esposa de Jeroboão. Mas Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana, querido. Por mais inteligente, por mais culto que seja o ser humano, existe um Deus no céu que conhece os pensamentos e as intenções do coração. Existe um Deus no céu cujo nome do ser humano está gravado na palma das suas mãos. Então não tem como enganar a Deus. Deus não aceita disfarce. Você, a pessoa disfarçada, não pode enganar a Deus. Guarde essa palavra aí no seu coração. Deus te colocou por atalaia e deu a palavra a você. Entregue aquilo que Deus te deu.